São 10 horas e 10 minutos, Sheila. A gente falou aqui na abertura do jornal, o governador de São Paulo, João Dória, continua isolado em casa depois de testar positivo para a Covid-19 pela segunda vez. O governador, ele foi vacinado com as 2 doses da Coronavac, a vacina do Butantan. E assim que veio a notícia, aliás, muito bom que veio a notícia, né, que o governador trate esse assunto com transparência também. Recebemos muitas mensagens de pessoas questionando mais uma vez a eficácia não só da Coronavac, mas das vacinas em geral contra o coronavírus. Algumas notícias falsas que circularam lá no ano passado, né, quando o governo de São Paulo começou a negociar as vacinas com o laboratório chinês, e elas voltaram também a chegar aos montes aqui no nosso WhatsApp. Então, a gente chamou para conversar conosco um pouco sobre esse assunto, sobre reinfecção, sobre cuidado com os vacinados, sobre essa possibilidade de vacinados contraírem a Covid-19 também. A médica infectologista, professora da Unicamp, a Raquel Stucci, que está conosco aqui no Band News São Paulo. Doutora, muito bom dia, obrigado por atender aqui o Band News São Paulo. Olá, bom dia Sheila, bom dia Ivan, bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Doutora, eu queria começar justamente pegando esse caso do governador, que mais uma vez trouxe à tona a desconfiança de uma pequena parcela, felizmente é uma pequena parcela em relação à eficácia das vacinas, em específico a Coronavac, e sobre essa possibilidade de infecção mesmo para os vacinados. No caso do governador João Dória, é a segunda infecção. Explica pra gente por que isso acontece, se isso é normal, até pra gente ajudar também a fazer esse serviço, né? Porque enquanto a gente tá falando aqui, continuam chegando muitos posts em relação à Coronavac, né? É normal que isso aconteça? Sim, é esperado que isso aconteça, porque nós não temos nem para a Covid, nem para qualquer outra doença, nenhuma vacina que seja 100% eficaz, que vá proteger 100% da pessoa ter a doença. O que a gente espera, o que a gente quer com as vacinas contra a Covid? Nós queremos diminuir o risco de doença grave, né, diminuindo o risco de hospitalização e diminuir a mortalidade. Nós não esperamos, neste momento, no mundo inteiro, eliminar o novo coronavírus. Então, a gente quer diminuir as formas graves da doença. E, neste sentido, né, os números são incontestáveis, nós sabemos que a vacina tem cumprido muito bem o seu papel. Na redução das internações, da mortalidade, aqui no Brasil, se a gente não quiser falar da experiência fora do Brasil, mas aqui no Brasil já mostra que realmente, mesmo até só com uma dose, a vacina já está cumprindo esse seu papel. Só que não tem vacina 100%. Por isso que nós insistimos que, mesmo que vacinados e mesmo completamente vacinados, nós temos que manter ainda os cuidados de bloqueio de transmissão, porque a vacina não é 100% e que nós temos ainda o vírus circulando bastante. Ele diminuiu a sua circulação, mas ele ainda está circulando bastante entre nós. Por isso a gente precisa manter os cuidados. Para quem é vacinado e tem a doença, o que eu espero? Eu espero um quadro mais leve, né, que não tenha maior gravidade. Agora, mesmo assim, nós sabemos que as vacinas, elas diminuem o risco de ter uma gravidade maior, mas também elas não zeram este risco. Por isso, os cuidados devem ser mantidos. Por isso também a necessidade de ampliar essa cobertura, né, doutora? Não adianta você tomar uma vacina também com 99% de eficácia se todos os seus vizinhos não estiverem vacinados e o vírus continuar circulando, né? Exatamente, a gente só vai conseguir controlar a circulação, assim como as outras doenças. Vamos pegar até o exemplo do sarampo, né? Em 2018 o Brasil conseguiu o certificado de erradicação do sarampo, de eliminação do sarampo aqui, né, no nosso país. Por quê? Porque a gente tinha uma boa cobertura vacinal, o vírus deixou, né, de provocar a doença entre nós, porque a maior parte já estava protegida. A hora que essa cobertura vacinal diminuiu, porque as pessoas, né, deixaram de se vacinar, o sarampo voltou, a gente perdeu esse certificado. Então, é importante, né, que a vacinação avance,
é importante que a gente tenha o mais rápido, né, possível, garantindo a eficácia das vacinas, uma vacinação completa da população. Hoje, o que a gente espera acima de 18, mas logo, logo a gente vai vacinar também abaixo de 18 anos, e que isso ande de uma forma acelerada, rápida, para a gente poder conter e diminuir a circulação do vírus e diminuir a ocorrência de doença. Doutora Raquel, no caso do governador João Dória, os médicos do governador pediram que fosse analisado o material do exame para saber se ele foi infectado por alguma variante, não é? Nesses casos de reinfecção ou de infecção depois de ser vacinado, depois de estar imunizado, isso só acontece com novas variantes ou não? Pode ter sido a mesma cepa? Pode ter sido. Então, assim, fazer o sequenciamento genético que a gente fala, né, para saber até se era o mesmo vírus, então fazer lá da primeira vez que ele teve, né, pegar aquela amostra, né, do material do primeiro episódio da Covid que ele teve e agora e comparar os dois, isso é importante. Mas a reinfecção pode acontecer com variantes e pode acontecer também com um vírus, né, parecido com o anterior, mas ele não era uma variante, né, mas ele não era exatamente o mesmo vírus também. Ele tinha algumas características que fazem com que fosse diferente para a gente falar que é uma nova infecção. É claro que a vacina, e pelo menos todas as vacinas usadas, elas têm uma proteção maior, né, contra as variantes, né, o coronavírus raiz, vamos dizer assim, né, que hoje é chamado de alfa, e o corona, e também da variante aqui, pelo menos de origem aqui em Manaus, né, e uma proteção talvez subótima, não tão boa quanto para a variante Delta, que é aquela de origem indiana. E era sobre essa que eu ia perguntar agora. Aqui em São Paulo a gente já tem a circulação da variante indiana, a Delta. Não se sabe tudo ainda a respeito dessa variante. O que se sabe é que ela é mais transmissível, mas também há ainda informações que não são exatamente 100% precisas sobre a gravidade, né? Se trata de um vírus mais agressivo, digamos assim. O que já se sabe, cuidados necessários ou cuidados específicos nesse caso da variante, o quanto ela preocupa, deve preocupar mesmo, doutora? Ela preocupa sim, Sheila, preocupa bastante, porque nós, apesar da gente estar muito feliz, né, com a vacinação, né, tendo sido acelerada, mais gente sendo vacinada, nós ainda temos uma porcentagem muito grande de pessoas ainda não vacinadas ou incompletamente vacinadas, né, que não completaram o esquema total. E nós temos uma variante que ela se transmite muito. Se a gente for comparar, vamos aproveitar agora que a gente está próximos das Olimpíadas, se a gente for comparar com uma corrida de 100 metros, né, no atletismo, a variante Delta, essa de origem indiana, ela seria o Bolt, né, na velocidade de transmissão comparando com as outras variantes. Então, ela se transmite muito rapidamente e isso faz com que ela atinja um maior número de pessoas até, né, pela facilidade de transmissão. Em relação à gravidade, realmente parece que a gravidade não muda, mas se eu tenho um número grande de pessoas, né, que entram em contato com essa variante e adoecem, eu tenho um risco também de aumentar o número de pessoas que podem ter quadro grave. Agora, as formas de bloqueio, as formas da gente não pegar essa variante, Sheila, né, Ivan, que nos acompanham, continua a mesma, ou seja, o uso correto das máscaras corretamente confeccionadas, sempre que sair de casa, ter máscara para trocar se for passar o dia inteiro fora e ela, né, durante o dia sujar ou ficar úmida, o álcool em gel sempre próximo da gente para higienizar as mãos e, na medida do possível, sempre manter o distanciamento. Então, as formas são as mesmas. E, é claro, a vacinação. Né? A vacinação completa, então isso ainda continua sendo fundamental, mesmo com a variante Delta. Doutora, eu vou fazer uma última pergunta aqui, que é de um ouvinte nosso, aliás, em nome dele, outros que mandaram também nesse sentido, que é sobre as reações das vacinas. O César, lá da Casa Verde, mandou aqui. Ele quer tirar uma dúvida com a senhora sobre o risco desses sintomas que as pessoas sentem com as vacinas, febre, enfim, né, dor de cabeça, se isso pode passar para outras pessoas e se ele precisa, por exemplo, se isolar também, se sentir algum sintoma desse tipo depois de tomar vacina, e se são normais, de fato, né, essas reações. A gente tem casos de gente que não sentiu nada, de gente que sentiu muita coisa. A minha mãe, ela se vacinou em Brasília, ela me mandou uma mensagem e falou:
parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim. Durou um dia, né? E outras pessoas não têm reação. Existe alguma relação entre as reações que você sente e a eficácia da vacina, se ela está fazendo efeito ou não? Muita gente tem dúvida sobre isso, né? Posso acrescentar, Claro. então? Dúvida sobre por quantos dias mais essas reações podem surgir, até para que não haja uma confusão desses sintomas. Tem gente que eu conheço, se vacinou, teve sintomas alguns dias depois, falou, ué, será que é reação da vacina ou será que eventualmente eu me infectei com coronavírus? E o contrário também, né? De gente Isso. que não sentiu nada e falou, será que pegou, né? Será que... Isso. Ou seja, era para ser uma pergunta, viraram 7, doutora. Obrigada. E eu vou acrescentar uma que eu esqueci de falar, porque o Ivan até comentou, todo mundo questionando muito, particularmente a Coronavac. O que eu gostaria de esclarecer para todos é que, em termos do que a gente tem de objetivo da vacinação, que é prevenir forma grave, prevenir hospitalização e morte, todas as vacinas são muito semelhantes na eficácia, tá? Então, é tudo muito próximo a 90% em diminuir o risco de forma grave, de hospitalização e diminuir o risco da gente morrer pela Covid estando completamente vacinado. E para todas, eu tenho diferença, sim, de eficácia para a forma leve, mas isso não é a nossa preocupação no momento. Então, não faz sentido a gente escolher, falar essa vacina ou não. Nós temos casos de pessoas vacinadas com a Pfizer nos Estados Unidos que também adoeceram. Não é? Então, assim, é só para reforçar que não tem vacina 100%, mas elas diminuem o nosso risco. Em relação às reações da vacina, isso é muito importante. Primeiro, as reações mais frequentes. Febre, às vezes febre que pode passar de 38 graus, uma sensação como a sua mãe teve, um caminhão passou em cima de mim. Algumas pessoas têm náusea, diarreia, e a gente atribui essas reações à vacina quando elas aparecem em até 48 horas e não duram mais do que 48 horas. Então é isso, eu fico ruim um dia e meio, 2 dias, e depois no terceiro dia eu estou ótima. Tá? E quando essas reações começam próximas à aplicação da vacina, no máximo 24 horas depois, o que a gente tem visto que elas começam 8 horas, 12 horas depois da aplicação da vacina, isso é uma reação da vacina. Posso me medicar? Tomar antitérmico que eu estou acostumado, um remédio para náusea que eu estou acostumado, um remédio para dor no corpo? Pode, tá? Você não precisa sofrer com as reações para a vacina fazer efeito. Tá bom? Então, pode se medicar sim. Agora, se essas reações, elas aparecem 3, 4 dias depois da vacina, ou se elas duram 3, 4, 5 dias, isso não deve ser mais reação da vacina, pode ser Covid, pode ser outra infecção, isso precisa de uma avaliação presencial ou uma telemedicina para solicitar os exames e ver se é Covid ou não. Nenhuma vacina transmite Covid. Tá? Eu não posso ter Covid pelo vírus da vacina. Quando eu tomo a vacina do sarampo, eu posso ter um sarampinho que a gente fala pelo vírus vacinal, porque a vacina do sarampo tem o vírus enfraquecido. Da Covid, não. Eu não pego Covid, eu não posso... Então, quando eu tenho reação de febre, dor no corpo, eu não transmito Covid para ninguém se esta reação, pensando que eu vou transmitir o vírus, né, que a vacina colocou em mim. Não, isso não existe, tá? E a outra coisa é que o fato de ter reação ou não ter reação, infelizmente, não tem nenhuma correlação com se a vacina, se eu estou protegido ou não estou. Então, quem teve reação ou quem não teve reação, a chance de ter proteção é aquela que a gente já conhece, com uma proteção, né, boa contra as formas graves da doença para qualquer uma das vacinas. Doutora, se eu pudesse, eu reprisaria essa entrevista aqui de hora em hora, viu? Porque é sempre muito bom ouvir quem entende do assunto, né? E é legal porque vão chegando várias perguntas, a gente vai colocando o ouvinte na roda aqui também, e é esse tipo de informação que a gente precisa viralizar, né? Espalhar por aí, né? Informação correta em relação às vacinas. Te agradeço demais, viu, por atender aqui a Band News FM, atender também aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. A gente conversou com a Raquel Stutt, ela é médica infectologista, professora da Unicamp, e tirou algumas dúvidas aqui da gente sobre o coronavírus. Obrigado, viu, doutora? Imagina, foi um prazer, à disposição sempre. Um bom dia para vocês. Bom dia.